Pronto, Olá, chegamos. André, tudo bem? Boa Bem-vindo. noite, Boa noite. Andréia. E Boa noite, Iki. Bom dia. vamos esperar um pouco para entrar. Bom dia. Boa noite, bom dia. Conexão Japão-Brasil. É, cada um em uma parte do mundo. E ao vivo para todo mundo. Para todo mundo. Sem discriminação. A gente atua do Brasil ao Japão e faz o. O pessoal hoje. Né? Tudo bem com você, Andréia? De onde você é? Conta pra gente. O André é de São Paulo, trabalhou comigo. Ah, eu sou conhecida, então. Conhecida. Agora você colocou o título. As Bom, pessoas estão vamos. com as memórias uterinas. É, vamos começar e depois quem for entrando vai pegar o barco andando, porque senão daqui a pouco a gente entra no modo ansiedade e piora. Eu vou entrar no modo sono daqui a pouco. Faz bem parte, a gente passa muito tempo, acho que dentro do útero dormindo, que depois a gente sai dele e quer continuar dormindo. Então, para quem está entrando, não conhece a gente, meu nome é Ike. Não, meu nome não é Ike. Meu nome é Ixandra. Me chama de Ike, sou terapeuta. A Michelle também é terapeuta. Sim, sou a Michele, moro no Japão há 27 anos. Nos formamos terapeutas e nos conectamos através do treinamento e hoje nos comunicamos muito, apesar da distância geográfica. Diríamos que estamos bem próximas. Exatamente. Boa noite, Diogo. Bom Boa dia. noite, Diogo. Não sei de onde você está falando. Seja bem-vindo à nossa live. Quer começar, Ike? Pode começar, que aí eu vou fazendo o complemento. Bom, o que quase ninguém se dá conta é que a maior parte das nossas vivências a gente acha que vem depois que a gente nasce. Só que muitas das nossas emoções a gente já captou ali quando ainda estávamos, desde o momento da concepção, que a nossa mãe nos concebeu ali juntamente com o pai. Ali nós já captamos as emoções dos dois. Boa noite, Pati. Boa noite, Acho que é Pati. Tati. E nós já captamos ali as emoções do casal quando estavam ali, digamos que nos concebendo. Falando de melhor maneira para não ficar meio estranho, né? Então ali nós já captamos 50% da energia, sentimentos de ambos os lados. Já começa ali no momento da concepção. E depois disso, nós vamos captando muitas das emoções que a nossa mãe está sentindo, de vivências que ela já teve, que os nossos antepassados também tiveram e que ficaram registrados. Digamos que no campo, na energia, no corpo dessa nossa mãe. E conforme as coisas que ela vai sentindo durante a gestação, transformação no corpo, emoções dela mesmo, ou que vem de fora,
A gente vai captando tudo aquilo e vai formando aquele bebezinho ali dentro do útero com todos esses tipos de emoções que depois a gente nasce, cresce e não sabe de onde vem, mas já vem, a gente acha que foi só dali da infância ou do momento atual, pontual, digamos assim. Só que não, tem muito mais além do que a gente imagina. Continue que depois a gente vai fazendo meio que as conexões. Memórias uterinas é exatamente isso que a Mi estava falando, né? Boa noite, Ale. Memórias uterinas nada mais é do que tudo que a gente viveu no período do útero. Não só no período do útero, mas no período também da concepção. Então, como que foi a forma que no momento da concepção? Foi uma concepção que foi no ato da relação, foi concedida, não foi? É, Você estava ali por completo conectado com aquela pessoa ou você estava ali com aquela pessoa porque a pessoa sentiu vontade e você, mesmo sem vontade, você disse, ah, não, vou aceitar, entendeu? Vou coisear as coisas. Então, tudo que é registrado naquele momento do ato que você é concebido acaba passando a nível celular para você mesmo. Exatamente, Paty, relação consensual, e ela comentou ali atrás. É conforme ainda a interpretação, que às vezes nem é o que o casal ali realmente tá um passando pro outro. Às vezes o cara tá ali num sentimento, a mulher tá em outro, só que daí, dependendo de como são os pensamentos e sentimentos da outra pessoa, elas acabam captando coisas que às vezes nem é aquilo. E, por consequência, nós, os bebês, acabamos interpretando já de uma terceira forma. Porque tem interpretação do pai, tem interpretação da mãe, e nós, por consequências, acabamos interpretando de uma outra forma, achando que nós estamos sendo os invasores ali de alguma forma. Não, é isso mesmo. E assim, tudo que você sente, tanto no momento da gestação, a criança, ela interpreta muitas vezes como sendo dela, né? Ela acha que você está com raiva quando você está brigando com alguém, com raiva de alguém, ela acha que você está com raiva dela. Por quê? Porque há uma contração do útero nesse momento. A gente é feito de contração e expansão. Então, quando tem essa contração, então é como se a criança não, né? O feto, como se o feto ele interpretasse que é com ele. E muitas vezes é só uma interpretação, porque é uma emoção da mamãe ali que está gerando, tá nutrindo aquele feto ali dentro dela e de todas as formas, só que ela não tá só nutrindo fisicamente, ela tá nutrindo aquele serzinho ali emocionalmente também. Emocionalmente. Só que essas, emo essas emoções interpretadas por aquele serzinho ali, futuramente ela vai impactar em várias áreas da vida dela. Desde ali de que ele nasce até a vida adulta, sem ninguém se dar conta que isso já vem muito antes até do feto ali, praticamente. E é conforme a interpretação de cada um ainda, né? Porque às vezes Sim, é igual a gente estava falando ali. Às vezes é uma situação que tem nada a ver com o feto ali, mas por, por a mãe ter, sei lá, passado por um instante ali, ela tropeçou, sentiu um medo de cair, machucar o bebê, etc., um susto, e o bebê pega e sente a contração ali na barriga, acha que ele fez alguma coisa de errado. Só que não e foi simplesmente um susto da mãe. acaba, acaba ocorrendo essa mielinização, né? Que é Sim, nada mais que um registro que se calcifica para que a cada gatilho na vida daquela pessoa que
que ocorra, então gera aquela emoção, aquela mesma emoção. Então, tudo que a gente registra vai voltar para emoções que a gente viveu no feto. Quando a gente era feto, quando a gente estava no útero. Sim, nem sempre vão ser só as emoções negativas, por assim dizer. Vão ter também as memórias boas, que às vezes a gente ouve uma música, a gente não sabe por quê, mas aquela música traz um sentimento que você não sabe nem explicar o porquê. É um sentimento bom, um sentimento de É um paz, de sentimento bom. tranquilidade, e a gente não sabe de onde vem. Se aquilo vem, em que época eu ouvi essa música, de onde vem isso, mas eu não me lembro de ter ouvido essa música em algum lugar. Não conscientemente. Às vezes a gente ouviu Ou quando estava mesmo, lá no útero da mãe e a mãe estava se divertindo, estava tranquila com aquela música naquele momento e passou isso pra gente e a gente acaba vivendo essa mesma emoção depois. estava vivendo a mesma emoção. Ou mesmo a questão não só de música, né, mas questões culturais mesmo, idioma. Então, às vezes, principalmente aquelas crianças prodígio, que aprende a ler muito rápido, aprende a tocar um instrumento muito rápido. Então, de onde que vem aquilo? Aquilo vem de memórias passadas. Não é uma coisa que é dela, é uma coisa que ela pegou a nível celular. Sim. E não podemos pontuar se foi dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, de onde vem, mas de algum lugar vem, porque a gente sempre vai multiplicando e dividindo essas células ao mesmo tempo. Multiplicando e dividindo. Até mesmo a criança, ela tem uma relação muito íntima com a avó. Por quê? Porque já vem do útero da avó, aquelas células são passadas para a mãe. Porque o nosso útero ele é formado já quando a gente é feto. E o feto veio de onde? De dentro da barriga da avó. Então a gente traz muito mais memórias, acho que até da avó, do que da própria mãe. A Do que mãe da é só consequência própria da mãe. avó. Sim. Alguém tem alguma pergunta? Curiosidade? Boa noite, Boa Rafael. noite, Rafael. Na bainha da melanina. Em que sentido você quis falar isso, Paty? Eu acho que ela deve ter falado alguma coisa ali É no meio da da nossa conversa que eu não. mielinização. Ah, É a sim. parte da mielinização. Boa noite, Boa noite, Bia. Cristóval. É Bia, A Bia? Ah, tá. Beatriz. Boa noite, Bia. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre memórias uterinas, né? A gente deu a introdução. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para Hum, estar fazendo, é, complementando. a partir de agora a gente falou que ia modificar o formato das lives, que a gente já tinha passado ali por alguns ciclos ali, e daqui para frente a gente vai começar a repassar os nossos conhecimentos para que vocês tenham, sei lá, um pouco mais de consciência de onde vêm algumas dinâmicas das nossas Algumas vidas que nós não, traumatizações sim, dinâmicas, nós, repetitivas também, quando você não consegue sair de um padrão, né? Tanto padrão de relacionamento quanto em questão de trabalho. São padrões que se repetem durante a sua vida. sim, que às vezes a gente não está repetindo simplesmente algo nosso. Eu não vou pontuar, eu ia colocar como falha, erro, mas não, são vivências mesmo que às vezes a gente precisa passar para evoluir, para a gente conseguir sobrepor sobre aquilo que foi vivido. Ampliar essa Sim, consciência e trazer um novo olhar, um novo formato para dar continuidade à vida de uma forma mais leve. sim, porque a vida ela é para ser leve.
gente que gosta de carregar uns A gente pesos se extras, complica. é, a gente gosta de carregar uns pesos extras assim, já por questão cultural, que se não for Também, também sofrido, questão a gente não cultural, né? merece. Porque a gente pode tirar aqui pela cultura do Brasil, principalmente você, que Uhum, tem já várias culturas envolvidas. Então, uhum, eu estou aqui no Brasil, a gente tem uma cultura, tem uma educação, tem um outro formato de vida. Você uhum. que já está no Japão, já tem esse outro formato. E a gente tira isso até por conta da tecnologia, Sim. que é aquilo que a gente comentou outro dia, né? Uhum. Para quem vive há tanto tempo no Japão, vir aqui para o Brasil é uma outra realidade. Sim. Porém, em termos de seres humanos, igual você falou, aqui eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de vários países. E no fim das contas, seres humanos são todos seres humanos. A dinâmica é sempre a mesma. Que eu falo, aqui eles, no Brasil a gente ainda tem um pouco mais de abertura, apesar de muitas vezes a gente mascarar a forma de se expressar, porque a gente não quer magoar, a gente não quer, é, não quer ferir Não o quer outro, ver não quer ser isso. inconveniente. Aqui é muito pior porque aqui eles se retraem completamente. E Até eles mesmo a usam cultura um do abraço, termo, né? sim, sim, eles usam um termo assim que tipo, você tem que guardar, porque é basicamente isso, você tem que guardar o que você sente. Tanto é que eles não transparecem. Eles podem estar assim muito full da vida, mas eles não vão demonstrar aquilo em expressão para você. E expressão. Sim. Porque o brasileiro em si, ele já grita, já xinga, ou então ele se recolhe por completo. Sim. Mas E os se japoneses não, eles você são, observar eles em são os alguma. neutros. Uhum. Mas se você observar em algum contexto do próprio brasileiro, às vezes ele pode não expressar, mas um olhar vai demonstrar, um fechar de cara na hora ali, ele vai expressar, uma mão que cerra ali na hora de raiva, mas a cultura daqui, eles não vão fazer isso, eles vão te responder sorrindo, mas no fundo eles estão extremamente magoados e feridos. Sim. Ainda voltando para a Boa noite, parte Elaine. Ainda voltando para a parte desses de memórias uterinas, o que a gente quer trazer aqui? O quanto isso afeta a nossa vida atual. Esses padrões que estão sendo repetidos todos os dias. E são padrões que passam despercebido pela gente, né? Tanto na escolha de um relacionamento, na escolha de um emprego, a convivência no dia a dia. Essa repetição de padrão, igual a Paty perguntou ali. Repetição de padrão. Quando percebo, como parar ou mudar isso? Precisa de uma. As duas formas, existem duas formas assim chaves, né? Na verdade, três coisas chaves. Você decidir mudar esse padrão, você tomar a decisão de mudar o ambiente e mudar o seu comportamento. São três coisas essenciais, que sem essas três você não anda. Sim, e só você trazer para a consciência ali que você está repetindo e que você está. Não queria usar a palavra erro, porque mesmo o erro ele faz parte Não, do é nosso disfunção. aprendizado. Ele faz parte Disfunção. do nosso aprendizado. Então, essa Existe o disfunção, que quando você é percebe, funcional e o que é disfuncional. quando a gente percebe essa Então, disfunção ali, já é um ponto de partida. Porque a partir do momento que você percebe essa disfunção, é a partir dali que você consegue modificar. Fala assim, vamos supor, todos os dias você vai para o trabalho por uma rua que toda vez o cachorro ali, você tá ali no teu momento zen, o cachorro bem, começa a latir ali e te apavorar. Se você percebe que esse cachorro tá te apavorando, é um exemplo, né? Mas você sabe que tem uma outra rua que é totalmente tranquila. Então você pode mudar o caminho.
E pra gente, como é algo registrado já ali dentro da gente, pra gente voltar pro caminho onde o cachorro tá perturbando, tá latindo e te apavorando ali, é muito É rápido, muito mais muito fácil. fácil. Então, fazer esse movimento de fazer o caminho inverso, ele vai levar um tempo, ele vai exigir dedicação e força de vontade. Sim, porque não é da noite para o dia que você muda um comportamento. Hum. Então, muitas pessoas, a gente tem muito isso nos nossos atendimentos, Sim. a pessoa faz a terapia, por um período muda, mas assim, acabou o período da terapia, acaba esquecendo. Por Sim, quê? Porque um tem exemplo gente é a respiração, que a gente sempre faz o cliente respirar consciente. respirar. Só que daí, quando ele fica nervoso ali, ele não se lembra que lá no começo, uma das primeiras coisas que a gente ensina é ele respirar, voltar a respirar, fechar os olhos para não tirar a concentração e puxar o ar pelo nariz profundamente, segurar por alguns segundos e soltar tranquilamente. Ele se esquece nos momentos de tensão, de raiva ou de qualquer circunstância que tire ele ali dos eixos, ele esquece até do respirar, que é uma coisa muito simples, que a gente faz É uma automaticamente, coisa que a gente nasceu fazendo. sim, sem precisar, Respirar a vida. uhum, sem precisar de sacrifício. Mas o momento, a partir do momento que você toma consciência disso, de que tem aquelas pessoas que, vamos supor, numa briga de bar, falou: se eu tivesse respirado, não teria chegado ao extremo. Então, isso já faz parte do ser humano. Que se ele parar para respirar, vai, ele vai ter os segundos ali de O voltar respirar atrás. em si, ele já faz a oxigenação do cérebro. Então, se você não tem uma respiração consciente, aí já mostra que tem algo disfuncional. Sim. E às vezes são pequenos gestos que a gente não observa e acaba não fazendo por não observar. Sim, e Mas vem aquela pergunta, o que é funcional e o que é disfuncional? Funcional nada mais é do que aquilo que segue o fluxo natural da vida, sim, aquilo que te leva adiante. e o disfuncional é tudo que te faz sofrer de alguma forma. Sentimento de raiva, culpa, estresse, nervosismo, tudo que não for. Inclusive as dívidas, ou parcelar no cartão. Sim, Ah, mas eu vou parcelar no cartão em trocentas vezes. Só que aí, quando chega a fatura, o que que você pensa? Vou vender a mãe, vou vender o irmão, o tio, vou vender um parente para pagar a fatura. E sim. na verdade, isso é disfuncional. Não só, por, não só pela parte de estar Liquidação de vendendo o parentes. parente, não só pela parte de estar rotulando o parente, colocando no traço e vendendo, né? Mas essa questão também de se você tem um financeiro, que o financeiro já não é confortável para você, então está disfuncional. Se você tem um emprego que é aquele emprego que você acorda que diz, puta merda, hoje eu vou trabalhar, é disfuncional. Um relacionamento em que você olha para o lado e fala assim: meu Deus, eu tô dormindo com esse ser mesmo. É. É disfuncional. Um filho que você, ao Ou invés mesmo de aquele conversar relacionamento com que você ele, ama, que você diz que você ama, só que assim, o marido, a esposa, o namorado fez algo que não é de acordo com o que te agradou, você simplesmente vai lá, conta para amiga, conta para o colega e mete o pau, entendeu? mas É com a quem você tem esposa que conversar, você não doida, conversa. a esposa doida, a ex-louca, Uhum. entendeu? Exatamente. Com quem você realmente tem que conversar, que seria ali no caso o cônjuge, Você não ele passa conversa, batido. Ele nem sabe o que está você não conversa. se passando. Totalmente disfuncional. Igual eu tava com a hora que aí que começou a falar ali. Um relacionamento, a gente não se restringe apenas homem e mulher ali. Vamos supor, um filho, que ao invés de você chamar o seu filho para uma refeição, você manda um WhatsApp,
Que nível de conexão é essa? Ou desconexão que existe ali entre pais e filhos? É totalmente disfuncional. Poxa, você não tem abertura para, sei lá, Ou então, aquela questão, né? Ai, meu filho só come no celular. quem é o pai, quem é a mãe. Quem é o pai, quem é a mãe? E o que que essa Aquela criança já é criança está responsável por ela comendo? mesma? E o que que essa criança está comendo? O que que ela está digerindo de informação? Ela não está digerindo a comida. Ela está digerindo aquela informação que ela está consumindo ali na tela. Nem sempre é um conteúdo totalmente saudável, que às vezes a gente fala assim, E não, é só um desenho isso animado é, e, infantil. E as mensagens subliminares que tem por detrás daquilo tudo. e isso não é Boa apenas noite, a criança em si, Maria. né? O adulto. O adulto em si também, né? Ele faz muito disso, de querer resolver as coisas enquanto está no almoço. Hum. Pega o celular, começa a passar mensagem. Você não prestou atenção Ela- na comida que você estava consumindo. Por muitas vezes você come demais Porque e você você também não está está se prestando alimentando atenção no que daquela você está informação. comendo, você nem está prestando atenção no alimento, nem está esperando ele fazer a digestão ali dentro de você, não está mastigando direito. Quantas vezes eu não vi pessoas engolindo o Uhum. alimento? Oi? Como é que passa ali todo aquele alimento inteiro? E às vezes Que, tipo, não dá duas, você três acha mastigadas. que você teve uma má digestão, um desconforto, uma azia por conta do alimento. E não é o alimento. É a informação que você consumiu enquanto estava vendo o alimento. A informação que você estava vendo enquanto você estava se alimentando. Isso, se alimentando. Deu para entender. Então, existem muitas disfunções nas nossas vidas que a gente nem se dá conta que são memórias intrauterinas, antepassadas e assim por diante. E Mas, tudo vem ali no celular. E é um comportamento que está ao seu alcance, que você pode mudar a qualquer momento. Basta você tomar a decisão, mudar de ambiente e comportamento. sim. E nós sabemos, né, que com causa de, com conhecimento de causa, não vai ser fácil. Sim. Não vai ser fácil, até porque muitas vezes a gente não se programa para isso. A gente O se sempre acha que conhecer, o se conhecer, ele não é fácil, né? Entra naquela questão muito da culpa. É muito mais fácil eu dizer que a minha vida não está funcionando por conta de alguém, por conta de algo, do que eu tomar a minha vida eu como responsável e dizer, não, agora eu sou responsável pela minha vida, ela tá uma merda porque eu fiz ela ser uma merda. Eu não tomei a decisão, eu não me movimentei para isso acontecer. Então, o culpar fica muito mais fácil, né? sim, terceirizar, né? Terceirizar a culpa. Afinal, a culpa é minha, Daí eu fico eu na. coloco em quem eu quiser. Exatamente. Daí a gente entra ali no papel de vítima. Oh, céus. Como que é? A Iana Hart? Yard? Não lembro. É, yard, negócio assim, Ai, senhor. Segura um pouquinho. campanha. Campainha. Enquanto ela vai ali, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, que aí eu vou responder. Ai, condicional. Ai, isso desceu. Esse não fala, não falando. Deixa eu tomar que dá certo. Boa noite, Mari. Vocês conseguiram captar a mensagem? Os padrões repetitivos? Tem algum padrão que você queira receber na vida? 1500いくらですか？あ、210円。sim.
Isso. Ai, Maria das Almas. Ai, meu Deus, mas... Ai, Maria das Almas, amor. Gente, para quem não conhece, a Michelle Okada, ela é do Japão, por isso que ela tá falando japonês, tá? Sinto muito. Mãe que teve pré-eclâmpsia e a desviver mamãe e bebê. Então, salvaram-se as duas. Paty, conta um pouquinho mais qual o comportamento dessa criança. A pré-eclâmpsia, ela também é uma insegurança de como que vai ser a vida após o nascimento dessa criança. É uma informação vinda do inconsciente, né? Relacionando a alimentação à criança que tem seletividade alimentar. Relacionado à alimentação, deixa eu só terminar o da parte, é porque eu emendei aqui as perguntas, né? Então, essa questão de pré-eclâmpsia, o inconsciente ele registrou como um perigo, que pode ser até mesmo uma Olha ali, a Paty, ela proteção. concluiu ali, ó. A criança, porém a criança na fase da adolescência descobre que a mãe, durante a gestação, que a gravidez era indesejada. Sim, essa. E assim, esse indesejado é a interpretação, é onde que eu ia cair, né? A interpretação da criança. Então, por mais que você viva num ambiente que a mãe mostre um comportamento que seja um comportamento disfuncional para com essa criança, aquela foi a forma que a mãe aprendeu a tá lidando na vida dela, né? Ela, a gente colocou até a música, como que é o nome da música, Mi? Pais e filhos? Pais e Filhos, no anúncio da live. Então, essa música Pais e Filhos traz muito isso. Tem uma parte lá que são crianças como você, o que Ser o você que vai você vai ter ser quando você crescer. quando você crescer. Então, só por essa parte, a gente vê que, por que são crianças como você? Porque foi a forma com que ele aprendeu. Então, a gente a todo tempo traz o nosso melhor e tudo que a gente faz é por amor. Ainda que pareça que não é por amor, é por amor. É o amor que a gente aprendeu, é a forma de amar que a gente aprendeu que fosse. E apesar ali da mãe, da criança ter descoberto que a gestação era indesejada durante a adolescência, se fosse realmente indesejada, por A mãe consciência de teria ambos os lados, interrompido. a mãe teria interrompido. A mãe teria interrompido. Então, só pelo fato dela ter trazido essa criança ao mundo, com toda a dificuldade, com todas as tretas ali que ela tinha na mente dela, e mesmo que essa criança hoje esteja na adolescência, é um ato de amor. Mesmo que ambas não interpretem dessa forma. Porque senão a mãe poderia Sim, ter então, interrompido essa gestação em algum momento, ela ia dar um jeito. sim, porque assim, ó, vamos colocar um caso assim, você não desejou uma gestação. Teve por N motivos. Pode ser questão financeira, pode ser questão que o pai não estava ali, entendeu? Para dar um suporte. Ou mesmo Existem por várias conta da formas. família não aceitar uma mãe Ou a solteira na forma com que a família. família ia aceitar, né? Dependendo do contexto familiar aí. E aí, o que acontece? Mesmo assim, com todas as dificuldades, essa criança ela veio ao mundo. Sim. Então, a partir do momento que essa criança veio ao mundo, essa mãe ela deu oportunidade para que ainda que seja após os 18, essa criança ela siga a vida dela. Ela escolha seguir a vida dela como ela quiser. Sim, até porque ela falou ali que
A informação da pré-eclâmpsia já estava falando da negação, sim. E que a criança nasceu e está viva, exatamente. Se a criança nasceu e está viva, é um adolescente agora, logo, logo vai entrar na fase adulta. Vai precisar de terapia? Muito provavelmente. Bem Todos nós provável. precisamos de terapia. E quantos de nós, no momento de raiva ali da mãe, ela estava ali, pé da vida, com algo que estava dando muito errado na vida dela, não ouvimos. Deveria ter te abortado. Mas ela fala que no momento de raiva ela está descontando em você algo que realmente ela não sentiu. Porque se ela realmente quisesse ter abortado, ela teria. Ela teria. Ela Ela teria, nada teria. impedia ela. Já lá Ainda que desde inconsciente, 1900 e bolinha, a gente vê que as mulheres tomavam chá de não sei o quê, vinho com canela e sei lá. com canela. Tomavam 3.000 coisas ali para fazer o aborto, para provocar o aborto, para que a menstruação voltasse a descer ali e não chegasse a virar um feto. Então, é muito. A sentença é única ali. Se ela quisesse, ela teria feito. Ela teria feito. Então, é uma interpretação que precisa ser Trabalhada. trabalhada nesse adolescente. Por quê? Porque a partir do momento que esse adolescente ele pensa, não, eu fui indesejado, ele vai atrair várias ocasiões na vida dele em que ele vai se sentir rejeitado. Ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir inconveniente para o momento, indesejado, humilhado. E aí isso vai privar ele de ter relações prósperas, ter uma vida próspera. Por quê? Porque ele vai se limitar. Sim. Ele sempre vai estar se limitando a dar um passo à frente. É uma coisa assim tão que precisa realmente ser trabalhada, porque são essas pessoas que chegam às vias de fato. Ela se sente tão excluída de uma sociedade, de um contexto familiar, de amizades, que são as pessoas que chegam, elas não aguentam estar dentro delas, que são as pessoas que vão lá e cometem ato contra a própria vida. Sim. Voltando ali Vou agora voltar para a para pergunta da Maria. Maria. Ela colocou relacionado à alimentação, a criança que tem seletividade alimentar pode ser causada por memória uterina? Sim. Tanto memória uterina como registro de infância mesmo, né? Eu sou uma pessoa que tenho seletividade alimentar. Por quê? Porque eu sou vegetariana. Então eu não como carne, nenhum tipo de carne. E isso foi trabalhado já em terapia, já encontrei a causa, mas assim, é uma coisa que agora, no momento, eu escolho não comer. Agora é uma escolha minha. Porém, eu tenho a consciência de que a carne ela é necessária para o ser humano. E Então, se é quem uma come criança carne ainda, tem uma vitalidade muito maior. e se é uma criança ainda, é tempo ainda de mudar isso. Dá tempo ainda Sim, de modificar isso. Nem que você tenha que, igual aqui no Japão mesmo, eles, para as crianças comerem certas coisas que eles não comem, eles vão lá, fazem enfeitinho, bichinho, florzinha, dão, então, para mim, usam a eu criatividade trazendo a para minha fazer a criança se alimentar. experiência, assim, de vegetariana, não tem nem se trazer em formato de diamante. Não rola. Não rola. Eu olho para aquilo, entendeu? Para Eu mim ia não pensar rola, duas mas assim, vezes, hein? Eu ia pensar duas vezes. é uma Diamante. questão que eu não quero mudar. É uma escolha minha não mudar. Porém, eu sei o que isso pode causar na, na questão de nutrição também para o meu corpo. Só que a diferença é que hoje você é uma adulta e você pode fazer as suas escolhas e pagar pelas consequências. Uma Sim, criança, ela ainda não tem essa consciência, então ela vai ainda muito não tem de essa nós consciência. convencermos, é, convencermos essa criança de que aquilo é importante para ela em alguns sentidos, até porque elas estão em fase de crescimento, então não dá para a gente restringir elas de certos alimentos que são necessários para o desenvolvimento dela, físico, psicológico, mental, etc.
Sim, e no meu caso eu tinha duas traumatizações, né? Nessa questão alimentar, porque era do próprio alimento que eu não queria, Que e ela era a associava questão alguma de coisa. a necessidade de comer que eu tinha, que a minha mãe me punia por eu não comer carne. Eu apanhava por não comer. Então foi duas traumatizações registradas muito forte. Que fofo, olha, o filho da Maria, ele fala que ele não aceita comer carne, frango e peixe e algumas cores de alimento porque ele diz que animal é para cuidar e não para comer. É, as crianças da atualidade, elas vêm com uma expansão de consciência um pouco maior que a nossa, mas a gente precisa conseguir equilibrar isso dentro de uma criança ainda, porque apesar dessa consciência de que os animais realmente eles são para que nós cuidemos deles, mas alguns animais eles já vêm com a consciência, assim como nós seres humanos viemos para evoluir e ter a consciência de que uns precisamos estar sempre presente e auxiliando o próximo, porque tudo que eu fizer de ruim para alguém, aquilo volta para mim. Os animais eles também têm, alguns animais eles vieram com essa consciência, por exemplo, o peixe, de que ele veio para ser alimento, porque os seres humanos iriam precisar desse alimento. Mas se ele também não mudar, é parte da essência dele. E não tem como você É parte da obrigar essência. essa criança a se alimentar de animais. Apesar de ele Não, precisar, sim. você vai, sei lá, É com porque você existe os de duas assoplementos. formas. Ou você traz de uma forma leve para ele a necessidade que ele precisa desse alimento, ou então você vai causar uma traumatização a mais, que é o Sim. obrigar ele a comer. E quando você está obrigando alguém a consumir alguma coisa, a se alimentar com alguma coisa, você está também formando naquela cabecinha que assim ela vai precisar, na vida dela, aceitar as coisas de forma forçada. E muitas vezes isso leva até a uma questão de abuso sexual. Sim. Então, uma coisa sempre vai linkando com a outra. Eu acho que hoje em dia já deve ter uma forma de suprir essas outras Tem proteínas cápsulas em cápsulas que não precisam ser exatamente os animais, mastigadas. já que ele não quer consumir os animais, é da consciência dele, é da essência dele, então faz parte. E que eu preciso de 1 minuto. Já volto. Tá. Eu vou ler aqui a Paty colocou, complementa a informação da pré-eclâmpsia que estava falando, já era uma negação. A negação, Paty, nesse sentido, não era uma negação em relação à vida daquele feto. Era uma negação existente de tudo que estava acontecendo na vida dela, a situação que ela estava vivendo no momento, entendeu? Então precisaria estar verificando como que foi a gestação daquela mãe, o que ela estava passando naquele momento, para aí a gente poder trabalhar aquilo e muitas vezes trabalhando na mãe, dependendo da idade da criança, você acaba fazendo um movimento que essa criança por si ela já fica sem esse trauma, né? Dá uma leveza. Vê se eu respondi a sua pergunta direitinho, senão eu linko mais aqui. O psicólogo encaminhou para acompanhamento terapêutico. Não, perfeito, Maria. Só que assim, precisa ver se esse psicólogo não vai ser também o psicólogo sargento, tá? Existe terapeuta sargento e psicólogo sargento, que é aquele que diz, você tem que fazer. Então, ninguém tem que fazer nada. A gente tem que entrar num equilíbrio do que vai ser feito, do que é funcional ou olhando o que é funcional ou não. Porque existe o normal, que está dentro da norma, e existe o que é natural.
E dentro da norma, geralmente é seguir regras que foram feitas para serem quebradas. Mais alguém com alguma pergunta? Eu acho que acabou, né? Acho que acabaram as perguntas. Sim. Já deu uma hora, Mi? Já deu uma hora, né? Já tá A gente quase, tá... sim. Maria, deu para entender quando... Bom dia, Lua. Maria, deu para entender ali com relação à alimentação do seu filho. Ela escreveu ali de novo. Por incrível que pareça, na minha gravidez, eu vi um vídeo de uma criança que se recusava a comer carnes. E eu me lembro que chorei com o vídeo. E ele fala exatamente o que o menino falava. É aí Viu? esse A ponto que a gente parte que a queria gente chegar. queria chegar, do que você acaba se alimentando ali, porque foi um alimento que você meio que, digamos assim, consumiu durante a gestação, sentiu a emoção e o seu bebê ele foi lá e acabou interpretando da forma dele e registrando aquilo dentro dele. Viu E é como justamente isso que a gente coincidência? Não, não é fala. coincidência. É aquela coisa, para fechar com chave de ouro, né? Sim, sim. Precisávamos desse comentário mesmo. Boa noite, Pedro. E isso é um passo que consegue ser mudado. Principalmente sabendo essa informação, é bem rápido trabalhar isso aí. Que aí a Sim, gente trabalha na origem, né? sim, memória uterina passou para o bebê. Bem isso, Paty. Nós que agradecemos, meninas, por vocês estarem A conosco gente que e agradece, interagirem. porque ficar até essa hora, 22 horas, né? Sim, e obrigada por vocês participarem, por vocês contribuírem, fazendo as perguntas de vocês. Não sei se conseguimos esclarecer completamente as dúvidas, mas Se qualquer não, a gente coisa, traz mais um vocês pouquinho, pode mandar mensagem pra gente manda também. mensagem pelo direct que a gente também vai procurar responder da melhor maneira possível. Sincronicidade. Sim, sincronicidade, Paty. Total. É isso, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada por terem participado. Daqui para Gratidão. frente, as nossas lives elas serão nesse formato, repassando nosso conhecimento para que nós tenhamos pessoas Em que equilíbrio. busquem realmente, que busquem esse conhecimento e que isso agregue de alguma forma algo na vida delas, né, Ike? Sim. Obrigada, Paty. Obrigada, Obrigada, Paty. Paty. Obrigada, Maria, Pedro, Alain, Ah, eu não Elaine lembro do nome. e todas as pessoas que estiveram nos acompanhando e sinto muito pelos outros que eu não mencionei o nome, mas sintam-se todos acolhidos. Eu tô lendo o nome aqui. Paty, Maria, Alain, Beatriz, Lene, Marli, esse pessoal todo. Gratidão Sim. e boa noite para vocês, tá? Boa noite, Mi. E até a próxima. Até a Fiquem com próxima. Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Sim, servindo e sendo útil. É o nosso propósito, né, Ike? Servir e ser útil ao Servir, ser universo. útil e repassar conhecimento. Beijo, galera. Até mais. Fecha aí, Ike. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.